Bom dia, tudo bem com você? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Faremos hoje a nossa primeira atividade do Caderno Base 2, atividades 1 até a atividade 6. Essa é uma atividade interdisciplinar que vocês vão fazer novamente a leitura do texto, muito mais que um apagar de luzes, para responder as atividades das páginas 14, 15 e 16. Este é o texto base para vocês fazerem novamente a leitura. Atividade interdisciplinar são atividades que permeiam várias disciplinas. Com este texto, vocês farão atividade de língua portuguesa, matemática, história e geografia ao longo de toda essa semana. Então, vai ser necessário que vocês leiam várias vezes esse texto, quantas vezes forem necessárias, lembrando que este é um texto informativo. E essa foi a nossa aula de ontem, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Por ser atividades diferentes, atividade 1 até a atividade 6 serem atividades diferentes, a professora preparou um tutorial, uma explicação de cada atividade para que vocês possam fazer. Lembrando que é um resumo, porque vocês já estudaram esse conteúdo, ok, pessoal? Na atividade 1, está pedindo para você escrever o numeral por extenso. Lembrando, o que é número por extenso? É a escrita do número, como ele é. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, que número você vai escrever aí? O número que está em destaque no texto. Qual número está em destaque? Este número que está em negrito, 2007. Muito bem. Na letra B, está pedindo para você decompor o numeral por meio de adições. Quando eu tenho o número 348 e eu decomponho, eu separo, eu tenho o número 300 mais 40 mais 8. 300 mais 40 mais 8, 348. Assim, vocês vão fazer com o número 2007, assim como está no exemplo. Vocês não podem esquecer que nós estamos falando de unidades, dezena, centena e unidade de milhar. Toda vez que formos fazer decomposição, todas as vezes que for falar de ordem e valor, a gente vai precisar lembrar que nós estamos falando de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ok? No número 2007, eu tenho uma unidade, eu tenho 7 unidades, 0 dezena, 0 centena e 2 unidades de milhar, ok? Olha lá, ordem de valor. Aqui você vai fazer exatamente o que a professora acabou de falar. Você vai escrever a ordem e o valor. Como que é a ordem? A ordem... Olha só, esse quadro que a professora colocou aqui para vocês, gente. Primeira ordem é a ordem das unidades. Segunda ordem, olha aqui, unidades, dezena, centena e unidade de milhar. Então, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, vai até a quarta ordem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Voltando, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Em 2008, eu tenho 8 unidades, 0 dezenas, 0 centenas e 2 unidades de milhar. Você vai fazer a mesma coisa aqui com o número 2007. Você vai escrever desta forma que a professora colocou aqui. Muito bem. Quando eu peço para você decompor o número 2007, você vai fazer uma conta com a letra A, letra B, letra C e letra D para saber qual desses resultados você vai ter o número 2007. Vamos fazer o primeiro como exemplo. Letra A, 2 vezes 1 igual a 2, 2 mais 7 igual a 9. Então, não é o resultado que eu preciso. Então, você vai fazer na letra B, a letra C e a letra D. O número que der 2007 é a sua resposta. Lembrando que todas as perguntas só têm uma resposta correta. Para você fazer essas questões agora que eu vou colocar para vocês, que está no caderno de vocês, vocês vão precisar fazer algumas contas. E eu venho aqui ajudar vocês para você pensar que conta você deve fazer. Na primeira, na número 3,
Embora seja uma conta de horas aí, tenha horas, você precisará fazer uma conta. Por quê? Ele está dizendo que a ação de apagar as luzes teve início em 2007, estamos em 2021. E a pergunta é, desde 2007, as luzes foram apagadas por quantas horas? Então, você vai fazer esse cálculo, 2021 menos 2007, o resultado você vai ter em anos e você vai multiplicar por 1. Por que por 1? Porque é uma hora por ano. Então, quando você tiver a sua resposta, você multiplica por 1 e você vai ter o seu resultado, na número 3. Na número 5, eu pulei a 4 porque a 5 e a 3 são de horas. Você vai fazer um cálculo também. Está dizendo que 1 hora é igual a 60 minutos. E você vai ter que preencher a tabela. 2 horas são quantos minutos? 3 horas são quantos minutos? Aqui, ó. 3 horas, quantos minutos? 4 horas, quantos minutos? Que conta você vai fazer aqui? Você vai fazer uma conta de multiplicação, desta forma. 1 hora vezes 60 minutos, igual a 60 minutos. Aí, você colocou aqui. Você vai fazer 2 horas vezes 60 minutos, 3 horas vezes 60 minutos, 4 horas vezes 60 minutos. Esta conta que você vai fazer, ok? Ainda na aula de hoje, a professora Ellen gravou uma aula somente sobre multiplicação. Então, gente, eu quero que vocês assistam a videoaula dela, porque vocês vão precisar fazer estes cálculos de multiplicação, não somente nessas atividades de hoje, mas em várias atividades que a gente vai fazer ao longo desse caderno. Então, a aula da professora Ellen, junto com a aula da professora Eliane, se complementam hoje para que vocês possam fazer essas atividades. Olha lá, número 4. Um ano tem 365 dias. É a mesma coisa da hora que você fez lá atrás. Então, ó, um ano, 365 dias. Você vai preencher essa tabela. 2 anos tem quantos dias? 3 anos tem quantos dias? Que conta você vai fazer? Multiplicação, tá? Então, ó lá, 365 vezes 1, vezes 2 e vezes 3. Para você fazer essas contas, não quero que você pegue seu celular, calculador, ou computador, ou a calculadora que você tem aí e faça o cálculo. Você precisa multiplicar desta forma no seu caderno de sala. Então, sempre você tem que armar a conta desse jeito. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Sempre você faz da direita para a esquerda. 365 vezes 1, 365. Esse resultado é o resultado que está aqui. Então, você vai fazer 365 vezes 2, 365 vezes 3 e você vai saber quantos dias, tá? Tem 2 anos e 3 anos. Nessa atividade, estes resultados, eles sempre serão os mesmos, são iguais. Igualdade vem de igual e o símbolo de igual é esse daqui. Tá dizendo nessa atividade que é para você completar essas operações de forma que confirme as suas igualdades. Quer dizer que o resultado sempre vai ser 60. Então, qual número mais 40 é 60? Qual número vezes 10 é 60? E assim você vai fazer com todos. Quando chegar na divisão, aqui, ó, vocês poderão ter um pouco mais de dificuldade porque vocês ainda não estudaram divisão. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu estou falando de divisão, este símbolo aqui, dos 2 pontinhos ou este daqui, e é importante que você saiba que todo número dividido por 1 é sempre ele mesmo. Então, 60 dividido por 1 é 60. 70 dividido por 1 é 70. 1000 dividido por 1 é 1000 e assim por diante. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, você já sabe o resultado dessa divisão, tá bom? Nessa daqui, ó, 20 mais 40, a gente sabe que é 60, mas está depois da igualdade. Então, não é para você fazer uma soma. 20 mais 40 é igual 40 mais 20. E assim você vai fazer nessa de multiplicação também. Nesta daqui, na número 6, você vai ter que lembrar novamente centenas, tá? Como a professora falou lá no começo. Pro, eu não lembro. Olha, centenas sempre de 100 em 100. 100, 200, 300 e assim por diante. Então, se eu tô pedindo para dizer, ó, 2 centenas. 2 centenas é 200. Mais 1 centena, 100.
Quanto é? 300. Você vai fazer esse cálculo aqui, ó. Uma centena, 100 mais 3 centenas. Você vai fazendo esses cálculos aqui. Vamos dar um exemplo aqui. A professora colocou um exemplo. 5 centenas mais 11 centenas mais uma centena. 5 centenas, olha lá a conta. Olha a conta desse jeito. Você tem que fazer a conta no seu caderno, não é somar na calculadora, gente. 500, que é 5 centenas, 300, 3 centenas e 100, uma centena. 500 mais 300 mais 100 é igual a 900. Então, assim vocês terão que fazer na letra A, B e C. Dica, tá? Assista as videoaulas da professora Ellen sobre multiplicação para aprender mais sobre esse conteúdo. Eu vou postar aqui no grupo hoje. Dúvidas? Eu estou online para ajudar você, para te orientar. Pode falar comigo se você ficar com dúvida, ok? Bons estudos, fiquem em casa. Um beijo da professora Eliane.